Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 24 de junho de 2022. Faltam 75 dias para o bicentenário da independência do Brasil. E vamos ao destaque do dia, moradia. O governo entrega quase 1.000 residências a famílias de baixa renda na Paraíba. Imóveis foram financiados em 30 anos pelo programa Casa Verde e Amarela, com juros reduzidos. Priscila Kersh. O governo federal investiu 75 milhões e 200 mil reais de um total de 81 milhões e meio aplicados na construção dos apartamentos. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Mudanças no setor aéreo. Lei do voo simples retira burocracias e reduz custos para a aviação no Brasil. Cleide Lopes. Para quem viaja, uma novidade. O passageiro indisciplinado poderá ficar suspenso de viajar de avião. E nossa entrevista do dia será uma prévia da Semana Nacional de Segurança Pública, que começa semana que vem. A gente recebe o Coordenador-Geral de Segurança Viária da Polícia Rodoviária Federal, André Luiz de Azevedo. Ele vai falar de lei seca, apreensões de drogas e segurança nas rodovias do país. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Redução dos acidentes nas estradas, operações contra o crime organizado, apreensões de drogas. Hoje vamos falar do trabalho da Polícia Rodoviária Federal. E aqui no estúdio da Voz do Brasil a gente recebe o Coordenador-Geral de Segurança Viária da PRF, André Luiz de Azevedo. Boa noite, coordenador. Boa noite a todos. A gente começa falando aí da Operação Corpus Christi, que este ano apresentou uma redução no número de acidentes, mortos e feridos. O senhor podia comentar para a gente as ações da PRF que contribuíram aí para esses dados? Claro, sem dúvida. O planejamento dessa operação já é o resultado de um acúmulo de boas práticas que vem desde o ano passado e vem nos trazendo, realmente demonstrando o acerto desse modelo no sentido de promover redução sustentável. Porque, na verdade, a preocupação que a PRF tem com a redução dos acidentes é muito em função de reduzir e manter em queda os números, e não haver aquela situação de reduz numa operação, sobe numa outra operação. A ideia é que haja uma tendência de queda. E nós tivemos aqui alguns números interessantes que contribuem para essa redução. Foram 104 mil pessoas fiscalizadas com abordagem, foram 58 mil testes de etilômetro, com 1.221 pessoas flagradas com alguma quantidade de álcool ou que tenham se recusado a fazer o teste e foram autuadas por essas condutas. Então, sem dúvida alguma, a presença, a ostensividade da Polícia Rodoviária Federal e a efetividade das fiscalizações são determinantes para que esse modelo de redução continue se mantendo e que a gente consiga atingir, inclusive, as metas que estão estabelecidas pela ONU e pela Organização Mundial de Saúde de reduzir em 50% o número de mortes e lesões graves até 2030. Então, a Polícia Rodoviária já está alinhada com esses compromissos e está encaminhando suas operações para atingir essa meta. O senhor considera que o motorista brasileiro é muito imprudente, comete muitas imprudências no trânsito? Quais são as ocorrências aí que mais preocupam a Polícia Rodoviária Federal? Nós temos algum ranking aí de infrações mais comuns que acabam contribuindo de forma determinante para acidentes violentos. Nós temos a estrutura das rodovias federais do Brasil tem uma quantidade muito grande ainda de rodovias em pista única de mão dupla, ou seja, os veículos circulam em mão e contramão sem uma divisão física central. Então a ultrapassagem acaba sendo em local indevido, né? E aí é importante frisar para o nosso ouvinte que a ultrapassagem em local indevido não é só aquela ultrapassagem onde a sinalização não permite. É aquela ultrapassagem onde a sinalização ou as condições naquele momento não permitem, porque às vezes a sinalização permite, mas o fluxo não permite que se faça a ultrapassagem com segurança. Então é importante que o motorista observe as condições em que ele está circulando e não se apoie somente no que ele está vendo de sinalização para se sentir autorizado a fazer essa manobra. E essa é a manobra mais perigosa, porque há a possibilidade de uma colisão frontal, onde as velocidades se somam, e esses acidentes normalmente resultam em vítimas fatais. Essa é a maior preocupação nossa, além da velocidade incompatível, que também é algo que incomoda e que gera uma lesividade maior nos acidentes. E, claro, a bebida alcoólica, ela também acaba sendo para nós um fator de atenção, porque ela tira a capacidade de conduzir do motorista e expõe a segurança viária, os outros usuários, a um risco de acidente. Pois é, o senhor citou aí o uso de bebida alcoólica, né? E o Supremo Tribunal Federal, ele julgou constitucional a chamada lei seca. Como é que a PRF avaliou essa decisão? Olha, essa decisão vem ao encontro de
um modelo que foi criado em 2008 e foi reforçado em 2016 com normas distintas. E a nossa Suprema Corte, quando adota uma decisão dessa, ela adota uma decisão que fortalece uma cultura que tem que haver no Brasil, que é desenvolver nos usuários das nossas rodovias uma cultura de segurança viária. Foi feita a pergunta anterior se o motorista brasileiro é imprudente. Na verdade, o problema do Brasil é que o nosso motorista, de uma forma geral, ele não tem uma cultura, não consegue desenvolver uma cultura de segurança viária. A cultura de segurança viária, que já é desenvolvida em outros países, ela parte de uma premissa de que eu cuido da minha segurança, mas eu cuido também da segurança dos outros. Essa percepção de que eu também sou responsável pela segurança do outro não é ainda muito bem desenvolvida no Brasil. Por mais que a gente faça campanhas, que a gente faça conscientização, esse é um desafio muito grande. Então, essa decisão da Suprema Corte, no sentido de julgar constitucional, esses dois elementos, tanto o de venda de bebida alcoólica quanto o do artigo 65A, vem ao encontro e fortalece, vai ao encontro do modelo de segurança viária robusto e fortalece a atuação policial no sentido de reduzir as mortes. Então, a Polícia Rodoviária reputa como uma das decisões mais importantes no que se refere à questão da segurança viária e redução de mortes no Brasil. Pois é, a gente ainda vai falar melhor sobre esses dois pontos aí que foram considerados constitucionais, mas eu queria que o senhor fizesse justamente essa avaliação dos 14 anos de vigência da lei. O senhor falou sobre essa cultura de prudência e de se responsabilizar pela segurança do outro no trânsito. Então, eu queria que o senhor me dissesse se considera que esses 14 anos de vigência da lei contribuíram para mudar um pouco essa cultura, para melhorar nesse aspecto. Sem dúvida. A Lei Seca, né, a Lei 11.705, ela inaugurou um modelo novo de percepção da atuação policial. Quando essa lei foi publicada, ela, na verdade, o que motivou essa lei foi exatamente um final de ano, um Natal no ano de 2007, terrivelmente sangrento, que acabou mobilizando as autoridades, né, as autoridades deram audiência para esse tema, e ele acabou se tornando uma necessidade de regulamentar essa norma com um pouco mais de vigor. Houve muita resistência no início, muitas judicializações, mas hoje nós reputamos, depois de todo esse tempo, né, esses 14 anos, que a lei está muito madura e essa decisão da Suprema Corte fortalece, torna ela ainda mais consolidada, e o Brasil hoje é um dos países do mundo que tem uma legislação em relação ao consumo de álcool mais rigorosa dentre todas as outras, inclusive de países desenvolvidos. Então, isso para nós é motivo de orgulho. Pois é, entre os pontos que foram questionados na Justiça, né, está a obrigatoriedade do teste do bafômetro ou etilômetro, né? Vamos explicar para os nossos ouvintes como é que a lei define essa questão? Sim, claro. Na verdade, a fiscalização policial, né, a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, é uma fiscalização de rotina, normalmente feita com abordagens rotineiras aos usuários para uma verificação preventiva das condições que o motorista está dirigindo. Dentro daquele conjunto, o motorista é convidado a fazer ele responde a uma série de questionamentos e é submetido a uma série de testes, verificação de documentos, né? E dentro desse conjunto há o teste com etilômetro para verificar se aquele motorista, porque em muitos casos o motorista que consome bebida alcoólica, ele não exterioriza um comportamento de imediato que se possa identificar que ele está sob efeito de álcool. E o teste do etilômetro é exatamente um equipamento homologado, aferido e técnico o bastante para fornecer para nós a indicação se aquele motorista tem traços de álcool ou não. Essa é uma discussão que foi muito alongada ao longo desses 14 anos, ela foi muito aprofundada e, na verdade, se concluiu, né, a própria Abramet e outras associações médicas concluíram que qualquer quantidade de álcool no sangue altera a capacidade psicomotora e altera a condição do motorista para dirigir. Então, dessa forma, quando nós oferecemos ao motorista para fazer o teste, existem duas possibilidades. Se ele faz o teste e tem qualquer concentração de álcool identificado no equipamento, ele já estaria numa infração específica. Se ele não tem nenhum sinal exteriorizado e ele se recusa a fazer esse teste, essa foi a grande inovação da norma, ele já está num outro tipo autônomo, que é o tipo previsto no artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro. E essa foi exatamente a decisão da Suprema Corte no sentido de afirmar pela constitucionalidade desse artigo, fortalecendo essa atuação e punindo de forma proporcional aquele condutor que simplesmente não contribui com a fiscalização, não contribui com a segurança viária, porque simplesmente tenta lançar mão de uma garantia individual em detrimento de uma garantia da coletividade. Agora,
Vamos falar então um pouco da outra parte da lei que foi considerada constitucional. Brevemente, a lei foi considerada constitucional na questão da venda de bebidas alcoólicas nas estradas, né? A PRF também fiscaliza isso? Também. Essa conduta também é objeto da fiscalização. É uma fiscalização diferente, porque, na verdade, são bares, restaurantes que estão em área de domínio da União, quer dizer, são lugares que vendem, dão acesso à bebida alcoólica que estão à margem das rodovias. E a Polícia Rodoviária Federal, o legislador na época, ele tentou também controlar o acesso desse motorista ao álcool. E aí, mais uma vez, a gente trabalha aqui e discute a ideia da cultura de segurança viária. O dono do bar, ou aquele que trabalha no bar, ele também precisa desenvolver uma cultura de segurança viária. E se alguém que está dirigindo, está sozinho no veículo, chega num local para comprar bebida alcoólica, apesar de nós sabermos que o motorista tem a responsabilidade sobre a conduta dele, ele não deve consumir bebida alcoólica se vai dirigir, também é responsabilidade daquele que vende, vendo que se trata de um motorista que vai se alcoolizar e vai pegar o volante, negar o acesso. E exatamente essa conduta, quando ele vende, é que o legislador também, a Suprema Corte manteve a constitucionalidade e nós fiscalizamos e punimos esses estabelecimentos que vendem bebida alcoólica para condutores. Certo, bem, nós conversamos com André Luiz de Azevedo, coordenador-geral de Segurança Viária da PRF. Muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Boa noite a todos. Quase 1.000 famílias de João Pessoa, na Paraíba, receberam hoje a chave da casa própria. Os apartamentos construídos pelo programa Casa Verde e Amarela vão beneficiar quase 4.000 pessoas de baixa renda. O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega das residências. A doméstica Creuza Pereira da Costa tem 61 anos e recebeu nesta sexta-feira a chave da casa própria, onde vai viver com a neta de 12 anos. Depois de 3 anos morando de favor na casa da irmã, ela comemora a conquista. Todo que é meu, né? Tudo de bom. E a parcela bem pequenininha, só R$80 por mês. O apartamento de Creuza é uma das 960 moradias entregues nesta sexta-feira em João Pessoa, na Paraíba. As residências fazem parte do programa Casa Verde e Amarela e contemplam quase 4.000 pessoas de baixa renda da região. Alguns dos novos moradores receberam as chaves da nova moradia das mãos do presidente Jair Bolsonaro. Uma família precisa de um lar, precisa de uma casa ou de um apartamento. Essa nossa passagem por aqui é mais uma obra que começou lá atrás e nós estamos concluindo. Não tem preço olhar para a fisionomia das pessoas que recebem a casa própria, a alegria que estampam. O governo federal investiu R$75,2 milhões de um total de R$81,5 milhões aplicados na construção dos apartamentos. Pelo programa Casa Verde e Amarela, os imóveis são financiados em 30 anos, com taxa de juros máxima de 7,66% ao ano para as famílias de renda mais alta. Famílias com renda de até R$ 2.400 por mês pagam no máximo 4,75% de juros ao ano. O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, falou sobre as condições oferecidas pelo programa. O Casa Verde e Amarela tem as melhores condições de financiamento da história da habitação popular. A menor taxa de juros da história, mesmo com a taxa básica nas alturas. O subsídio mais que dobrou. Os imóveis de 2 quartos ficam em 2 conjuntos habitacionais com área de lazer. De João Pessoa, na Paraíba, Priscila Kersh. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que classifica combustíveis e energia como itens essenciais. O objetivo é limitar os tributos sobre esses segmentos, ajudando a diminuir os preços para o consumidor final. Com a nova lei, o teto do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que incide sobre o combustível e a energia, não pode ultrapassar 17% ou 18%, dependendo do estado. Também ficam classificados como serviços indispensáveis os setores de transporte coletivo e comunicações. O ICMS incide sobre a circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços e é recolhido pelos estados.
A 14ª cúpula do BRICS foi encerrada hoje. Nos últimos 2 dias, representantes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul debateram virtualmente temas como o combate à pandemia de Covid-19, recuperação econômica e desenvolvimento sustentável. Os líderes também expressaram satisfação com os resultados da cooperação intra-BRICS, que culminou, por exemplo, no lançamento do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Vacinas do BRICS neste ano. O centro atuará nos 5 países membros, com trabalhos voltados para pesquisa, vigilância epidemiológica e intercâmbio de profissionais. A sessão do Brasil à OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, vem sendo debatida ao longo de toda essa semana. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, destaca que o Brasil vem cumprindo todos os passos para a entrada na organização. E que o ingresso na OCDE vai permitir a entrada de novos investimentos na economia brasileira. Em janeiro deste ano, o Brasil recebeu convite para dar início ao processo formal de ingresso na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que reúne algumas das nações mais desenvolvidas do mundo. E para garantir a entrada do país no grupo, o governo brasileiro tem tomado uma série de medidas, como melhorar práticas de gestão para a criação de um ambiente de negócios mais favorável. 112 das 257 normas exigidas pelo grupo já foram tomadas. O chamado roteiro de acessão, espécie de lista de políticas necessárias para entrar no grupo, já foi entregue ao Brasil. E o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, destacou o trabalho que vem sendo feito. Nós estamos adiantados, é uma política que nós estamos seguindo com bastante ímpeto, na direção justamente disso. Crescimento econômico, criação de possibilidade de criação de mais empresas, maiores investimentos aqui, e há todo um alinhamento do governo federal nesse sentido. A expectativa do governo brasileiro é que o processo de adesão do país seja concluído em até 3 anos. O economista Ricardo Caldas explicou que a entrada do Brasil na OCDE vai ajudar na promoção do desenvolvimento e a atrair investimentos. A importância da entrada de um país como o Brasil na OCDE é porque ela acaba gerando e oferecendo um selo de qualidade para os investidores internacionais que, em muitos casos, apenas podem investir em países que têm justamente um compromisso, que oferece uma segurança jurídica, e a OCDE acaba oferecendo essa segurança para muitos investidores. Então, só o fato de você entrar no OCDE, você já atrai bons investimentos para o país e, com isso, também estimula o crescimento econômico. Um dos setores que deve ganhar com a entrada do país no bloco é o de infraestrutura, como destacou o ministro da pasta, Marcelo Sampaio. O OCDE é um grande selo de ambiente de negócios para o Brasil, coloca o Brasil num grupo seleto de países do mundo que tenha realmente um regramento pró-business, buscando investidor, ele regra muito essa relação do privado com o público. O Brasil tem dado passos muito concretos com relação a isso. É importante essa relação com o privado, porque a gente traz investimentos, traz a eficiência do setor privado para a operação dos nossos ativos e, no caso aqui, de infraestrutura de transporte. A OCDE tem 38 membros, 4 são latino-americanos: México, Chile, Colômbia e Costa Rica. Reportagem Márcia Fernandes. Hoje é dia de São João e o presidente Jair Bolsonaro prestigia uma das festas mais importantes do país, a de Campina Grande, na Paraíba. Depois de 2 anos sem festas por causa da pandemia, são esperadas cerca de 3 milhões de pessoas que passem pelo local em 30 dias de comemoração. E quem está lá em Campina Grande tem mais informações pra gente, é a repórter Ximênia Oliveira. Boa noite, Ximênia. Boa noite, Nazi. Boa noite, Mariana. É isso. Pelo 2º dia, o presidente Jair Bolsonaro participa das festas de São João no Nordeste. Ontem em Caruaru, Pernambuco, e hoje aqui em Campina Grande, na Paraíba, onde o Ministério do Turismo destinou R$350 mil em patrocínio para a comemoração. A previsão é de que a festa movimente R$400 milhões na economia local. E em todo o país são cerca de R$2 bilhões. O presidente Jair Bolsonaro chegou agora há pouco aqui onde estamos, no Parque do Povo, e assiste a uma apresentação de quadrilha. Mais cedo, ele passou pela Vila Sítio São João, que é um centro todo temático, com igrejinhas e palcos com muito arrastapé, viu? Mariana, Nazi.
O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA 15, que mede a inflação, foi de 0,69% no período de 14 de maio a 13 de junho. Segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os custos de transportes representam o maior impacto na inflação, apesar de terem registrado queda em relação ao período anterior. Em estimativa divulgada nesta quinta-feira, o Banco Central prevê que a inflação medida pelo IPCA deve fechar o ano em 8,5%. A instituição também revisou para cima a estimativa de crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, que mede o desempenho da economia. De acordo com o Banco Central, o PIB deve crescer 1,7% em 2022. O Ministério da Saúde confirmou os 3 primeiros casos autóctones de monkeypox, ou seja, de transmissão local no Brasil. São 3 homens moradores da capital paulista, sem histórico de viagens para países de casos confirmados. Os pacientes estão estáveis, isolados e sendo monitorados. Até agora, o Brasil registra 14 casos de varíola dos macacos, sendo 10 em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul e 2 no Rio de Janeiro. Os outros 11 casos já confirmados anteriormente têm relação com viagens ao exterior. Um conjunto de medidas para tornar a aviação civil menos burocrática. Facilitando, por exemplo, a operação de novas empresas aqui no Brasil, reduzindo custos e aumentando a segurança dos voos. É a lei do voo simples, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Vários procedimentos burocráticos foram dispensados, a quantidade de taxas cobradas diminuiu e custos da aviação civil foram reduzidos. O objetivo é melhorar o ambiente de negócios e modernizar o setor aéreo. Vai ficar mais fácil, por exemplo, para novas empresas aéreas operarem no Brasil. Isso porque serão eliminadas autorizações e concessões desnecessárias. Processos de fabricação, importação ou registro de aeronaves também foram simplificados, o que aumenta a conectividade aérea. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, explica a importância dessa nova lei. Ela simplificou toda a regulação do setor de aviação, leis de 1960, 1970, que estavam obsoletas, precisando serem revistas. Nós estamos estimando uma redução de R$500 milhões por ano no custo da aviação. A tabela de taxas de fiscalização da aviação civil foi reformulada. Antes, tinha mais de 300 itens geradores de cobrança e agora, no novo modelo, são 25. E para quem viaja, uma novidade: o passageiro indisciplinado, aquele que gera algum tipo de tumulto antes e durante o voo, poderá ficar suspenso de viajar de avião. Pela lei, em casos gravíssimos, a empresa aérea poderá se recusar a vender bilhetes aéreos a esses passageiros por até 1 ano. O presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, Eduardo Sanovisky, explica que isso deve garantir mais segurança nos voos. O passageiro indisciplinado é aquele que comete alguma atitude inadequada, por exemplo, se recusar a usar a máscara, pondo em risco sua saúde e a saúde de todos. Hoje, as empresas têm dificuldades em lidar com isso e, a partir da lei do voo simples, nós temos regras para sancionar esse passageiro, permitindo que a segurança do voo e a segurança de todos sejam mantidas da melhor forma possível. Outra novidade da lei do voo simples é que as companhias aéreas terão que informar os preços praticados à Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. A expectativa é que as medidas da nova lei reduzam os custos para a aviação civil e também para o consumidor final. Reportagem Cleide Lopes. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Minuto do TCU.
O TCU fez auditoria para avaliar as ações governamentais e os riscos à proteção de dados pessoais. O trabalho envolveu 382 organizações e abordou a condução de iniciativas governamentais para providenciar adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. O trabalho concluiu que cerca de 18% das organizações estão no nível inexpressivo de adequação à LGPD e cerca de 59% delas estão em nível inicial. Menos de 3% das organizações auditadas estão com nível apropriado. A conclusão do diagnóstico mostrou que é alto o risco à privacidade dos cidadãos que têm dados pessoais coletados e tratados pela administração pública federal. Acesse www.tcu.gov.br e saiba mais. TCU – Fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Ministro do Supremo convoca audiência de conciliação para tratar de ICMS sobre combustíveis. A ANS atende recomendação do MPF e amplia a cobertura obrigatória para tratamento do autismo. Justiça do Distrito Federal mantém condenação de Adriana Vilela pelo crime da 113 Sul. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Ministro Gilmar Mendes convoca para terça-feira a audiência de conciliação para tratar de ICMS sobre combustíveis. A audiência vai ser realizada por meio virtual e contará com representantes dos estados e da União. Ricardo Moreira. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, convocou para a próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, audiência de conciliação entre os estados e a União para buscar um acordo na questão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, incidente sobre combustíveis. A medida foi adotada na ação na qual o presidente da República, Jair Bolsonaro, pede a limitação da alíquota do tributo nos 26 estados e no Distrito Federal, a prevista para as operações em geral. O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, não conseguiu suspender no STJ efeitos da condenação por improbidade, definida pelo Tribunal de Justiça local. O ministro Gurgel de Faria negou seguimento a 2 pedidos de tutela provisória. Fátima Uchoa. Na ação de improbidade, Arruda foi condenado à suspensão dos direitos políticos e à devolução de 11 milhões de reais aos cofres públicos. No decorrer dessa ação, entrou em vigor nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, que, entre outros, passou a exigir prova de dolo específico por parte do agente público e fixou contagem menor para a prescrição. E a defesa buscou a aplicação retroativa da nova lei. O ex-governador pretendia que o STJ atribuísse efeito suspensivo ao recurso especial, que ainda será julgado pelo próprio tribunal, mas o ministro Gurgel de Faria apontou que não compete ao STJ esse ato quando o recurso está sobrestado na origem. A Agência Nacional de Saúde Suplementar aprova a normativa que amplia as regras de cobertura para usuários de planos de saúde com autismo. A medida foi tomada após recomendação do Ministério Público Federal. Tatiana Castro. Segundo o comunicado divulgado pela ANS, a partir de 1º de julho de 2022, passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método indicado pelo médico para o tratamento do autismo e de outros transtornos globais de desenvolvimento. O rol de procedimentos da ANS também foi atualizado para assegurar sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas a esses pacientes conforme a indicação médica. Justiça Federal em Porto Alegre deve julgar ação popular contra a União e o presidente da República. A ação pede a restituição dos recursos públicos gastos na participação de Bolsonaro em eventos do 7 de setembro de 2021. Natália Ribeiro. A ação foi proposta por um advogado morador de Porto Alegre que defende que o presidente da República, Jair Bolsonaro, teria desrespeitado as recomendações sanitárias contra a Covid-19 ao convocar manifestações de âmbito nacional para o feriado de 7 de setembro do ano passado. Ele sustentou que a participação do presidente, tanto em Brasília quanto em São Paulo, implicou uso de dinheiro público para eventos que não tinham a finalidade de celebrar a independência do país. Em março, a primeira instância reconheceu a incompetência da 5ª Vara Federal da capital gaúcha para analisar o caso, mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a ação na Justiça Federal em Porto Alegre por entender que a ação popular pode ser ajuizada no domicílio da parte autora da ação. O
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou o pedido de Adriana Vilela para anular o julgamento que a condenou pelo assassinato do pai, ministro aposentado do TSE, José Guilherme Vilela, da mãe, Maria Vilela, e da funcionária da casa, Francisca Nascimento. Na mesma decisão, o tribunal concordou em diminuir a pena da ré de 67 para 61 anos de prisão em regime inicial fechado. Ocorrido em 2009, o triplo homicídio ficou conhecido como crime da 113 Sul e após 10 anos, em 2019, contou com o julgamento mais longo já ocorrido no Distrito Federal. Adriana Vilela ainda pode continuar recorrendo da sentença em liberdade. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Relatório sobre PEC com aumento do Vale Gás e voucher caminhoneiro será apresentado na segunda-feira. Senadores analisam novo marco legal de bioinsumos para diminuir dependência do Brasil de fertilizantes químicos importados. Especialistas em educação e membros do Ministério Público são convidados para o primeiro debate sobre regulamentação do homeschooling. Boa noite. O Senado deve votar na próxima semana a proposta que pode aumentar o Auxílio Brasil, dobrar o Vale Gás, criar o voucher caminhoneiro e ainda subsidiar o transporte gratuito de idosos. O governo deverá decretar emergência no setor do transporte de cargas para driblar a lei eleitoral. Taxistas e motoristas de aplicativos não serão contemplados. Reportagem de Érica Christian. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, apresenta na segunda-feira o relatório da proposta que vai aumentar para R$ 600 o Auxílio Brasil, dobrar para R$ 106 o Vale Gás, pagar R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos e ainda subsidiar o transporte gratuito de idosos. O novo pacote terá um custo de 34 bilhões e 800 milhões de reais, contra 29 bilhões e 600 milhões de reais do projeto original de compensação para os estados que zerassem o ICMS do diesel e gás. Fernando Bezerra Coelho citou pareceres que garantem os benefícios no ano eleitoral porque 3 programas já existem e a possibilidade de decretar estado de emergência do setor de transporte de carga rodoviário para pagar o voucher aos caminhoneiros. E nós estamos enfrentando uma emergência, e ela se dá pela subida dos custos do diesel, que está inviabilizando a atividade, não só para os caminhoneiros autônomos, mas também para as empresas transportadoras de carga. Fernando Bezerra Coelho antecipou que a ajuda de R$ 1.000 não valerá para taxistas e motoristas de aplicativos. É que nós temos que focar esses programas, de fato, aonde repercute mais nas cadeias de produção, que é justamente no transporte de carga. Esses outros transportes são transportes individuais e você, portanto, tem alternativa. Segundo Fernando Bezerra Coelho, o aumento do Auxílio Brasil e do Vale Gás, assim como o voucher diesel, serão pagos em 5 parcelas a partir de agosto até dezembro deste ano. A Comissão de Agricultura aprovou a extensão de dívidas de produtores rurais por até 20 anos. As operações serão garantidas pelo Tesouro Nacional e o pagamento poderá ser feito pelo equivalente em produtos. Repórter Bruno Lourenço. O projeto permite o alongamento de dívidas originárias de crédito rural, com possibilidade de adoção de cláusula de equivalência em produto pelo prazo de 20 anos. A carência será de 36 meses. O relator Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, diz que a renegociação é necessária por conta da pandemia e das severas chuvas dos últimos 2 anos. O que se espera em linhas gerais são os resultados produzidos por essa norma regularização de produtores rurais, retorno desses agentes econômicos ao sistema produtivo, criação de empregos, renda e desenvolvimento no meio rural e no Brasil como um todo. O Tesouro Nacional poderá emitir títulos de até 10 bilhões de reais para garantir as operações, que terão um limite individual de 1 milhão ou de 25 mil reais por tomador
de associação ou cooperativa. A proposta seguiu para a Comissão de Assuntos Econômicos. E a Comissão de Meio Ambiente começou a analisar a criação de um novo marco jurídico para a produção e o registro de bioinsumos no Brasil, produtos feitos a partir de materiais naturais que ajudam no cultivo agrícola e que podem substituir fertilizantes químicos. Estima-se que atualmente cerca de 70% do potássio utilizado na produção de fertilizantes químicos para a agricultura brasileira são importados, principalmente da Rússia. O repórter Rodrigo Rezende tem mais detalhes. Apresentado pelo senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, o projeto do Marco Jurídico para a Produção e Uso de Bioinsumos começou a ser analisado pela Comissão de Meio Ambiente. O relator veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, incluiu na proposta novas regras para o registro dos produtos, além da atualização de nomenclaturas de acordo com parâmetros internacionais e responsabilização dos estabelecimentos produtores de bioinsumos. Veneziano ressaltou que este é um mercado em expansão. O setor de bioinsumos movimenta perto de 1 bilhão por ano no Brasil. Já colabora com mais de 50 milhões de hectares na produção agrícola e está crescendo significativamente. Mas senadores como Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, pediram mais tempo para analisar o projeto. Entender que essa lei é de bioinsumos e não apenas de controle biológico, e que não pode generalizar trazendo sempre a Anvisa e o IBAMA para todos os registros. Nós sabemos qual é a questão da burocracia do Brasil. A proposta é terminativa na Comissão de Meio Ambiente, ou seja, se aprovada pelo colegiado, segue para análise da Câmara dos Deputados. A proposta que autoriza a educação domiciliar no Brasil passará por longo debate no Senado. As audiências começam na próxima segunda-feira. O relator, senador Flávio Arnes, quer ouvir todos os envolvidos na educação domiciliar, além de representantes de escolas públicas e particulares, antes de apresentar seu parecer. Reportagem de Janaína Araújo. A primeira de 6 audiências públicas sobre o projeto de lei que permite a oferta domiciliar da educação básica, também conhecida como homeschooling, acontece nesta segunda-feira na Comissão de Educação do Senado. A proposta, aprovada em maio na Câmara dos Deputados, será analisada por membros do Ministério Público, professores, representantes de entidades ligadas à educação e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, entre outros especialistas da área. O relator, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, disse que a intenção é esclarecer os aspectos relacionados à educação domiciliar com o ciclo de audiências públicas. A gente quer trazer as pessoas que possam colaborar com esse debate, que serão escolas municipais, estaduais, particulares, onde as crianças e adolescentes estarão, de acordo com o projeto de lei, matriculadas. Também os conselhos nacionais, municipais, estaduais de educação, que regulamentarão a matéria, os ministérios. O objetivo é se aprofundar. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, manifestou apoio ao detalhamento da proposta no Senado e a continuidade da defesa da educação pública de qualidade. O senador Paulo Paim, do PT gaúcho, também concordou com a necessidade de ouvir especialistas sobre a educação domiciliar antes de decidir sobre o projeto de lei. A audiência desta segunda-feira, que acontece às 14h, vai abordar o homeschooling e a relação com o direito à educação. O Senado lançou um caminhão-museu em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais para mostrar os bastidores da história da independência do Brasil. Além do Distrito Federal, o caminhão passará neste primeiro momento por Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Repórter Rodrigo Rezende. A historiadora Heloísa Starling, da UFMG, destaca que a ideia é mostrar as várias faces do acontecimento. É isso, a ideia é a gente enxergar a independência, as histórias da independência, para além do Ipiranga. Por isso que ele vai andar pelo Brasil, é contar como é que a independência aconteceu no Brasil e não no Rio de Janeiro ou no Ipiranga. Para o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, presidente da Comissão Especial Curadora do Bicentenário da Independência, o museu mostra passagens e importantes personagens que foram deixados de lado na história oficial, mas que tiveram protagonismo na história brasileira. Por exemplo, se fala muito que temos um patriarca da independência, né? O José Bonifácio. Nós tivemos uma matriarca da independência, que foi Dona Maria Leopoldina. Além do Distrito Federal, o caminhão passará neste primeiro momento por Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. O TCU promove na quinta-feira, dia 30 de junho, das 10 às 12 horas, o webinário Sistema Nacional de Defesa Civil, a importância da atuação municipal. O evento pretende contribuir para o fortalecimento da gestão municipal na execução da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Além das palestras, serão apresentadas as experiências e desafios vivenciados pelo estado de Pernambuco e pelo município de Barra Velha, em Santa Catarina. O TCU apresentará ainda painel digital com dados sobre a evolução da execução orçamentária e financeira das ações de defesa civil e a distribuição dos recursos entre os estados e municípios atingidos por desastres. O evento será transmitido pelo canal oficial do TCU no YouTube. Acesse o portal do TCU e faça sua inscrição. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Lideranças indígenas denunciam na Câmara que indefinição sobre marco temporal abre brecha à perseguição. Segue para a sanção projeto que diminuiu o quórum mínimo para mudança de destinação de imóvel em condomínio. Proposta aprovada pelos deputados incentiva estudo da física no país. Boa noite. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara recebeu lideranças indígenas que denunciaram que a indefinição do julgamento sobre o marco temporal abre brecha a perseguições. A reportagem é de Paula Bittar. O adiamento por parte do Supremo Tribunal Federal do julgamento a respeito da tese do marco temporal das terras indígenas abre brecha para o avanço de políticas públicas que fragilizam territórios e incentivam conflitos e perseguição de lideranças indígenas. A avaliação é de Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário. Ele participou de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, que debateu os impactos da tese do marco temporal na vida dos povos indígenas no mesmo dia antes marcado para a retomada do julgamento pelo STF. O Supremo, no entanto, adiou a análise do caso, que agora não tem data marcada para ser avaliado pelos ministros. A tese do marco temporal prevê que só devam ser demarcadas as terras ocupadas pelos povos indígenas até a data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Para Cerqueira de Oliveira, o tema deveria ser tratado como prioridade pelo STF. O adiamento desse julgamento nos coloca uma responsabilidade muito grande, no sentido, inclusive, da proteção da vida, dos povos indígenas daqui por diante, porque não sabemos o que vai acontecer até o final do ano. O governo trabalha já com a existência desse marco temporal e tem atuado efetivamente para fragilizar a proteção dos territórios e o usufruto exclusivo dos territórios indígenas no Brasil, incentivando o conflito e a perseguição de lideranças. Segundo Antônio Cerqueira de Oliveira, hoje muitos dos territórios são assediados por milícias armadas e narcogarimpeiros, que colocam as vidas dos povos em risco. Ele avalia que o adiamento da decisão por parte dos ministros também poderá incentivar o avanço de proposições legislativas para retirar direitos indígenas, como a que busca consolidar em lei a tese do marco temporal e a que trata de mineração em terras indígenas. A deputada Joênia Wapichana, que solicitou a audiência, lembrou que a decisão do Supremo de repercussão geral vai impactar a vida de todos os indígenas. O processo envolve o governo de Santa Catarina e indígenas do povo Xoclém, que reivindicam um território na região central do estado. Segundo Joênia Wapichana, a tese do marco temporal vem deixando muitos indígenas em estado de vulnerabilidade. Esse argumento gerou uma série de proposições em relação ao direito da terra indígena, principalmente suspendendo demarcação de terras indígenas, e tem sido utilizada pelo governo federal, inclusive, para travar o processo de demarcação das terras indígenas, deixando muitos povos vivendo em situações de violências, ameaças, invasões territoriais e de extrema vulnerabilidade social
e cultural. Segundo a jurista Débora Duprá, ex-procuradora-geral da República, o Brasil é signatário de acordos e convenções internacionais na área de direitos humanos, como a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, cujo Comitê de Monitoramento estabelece que os países que não asseguram segurança territorial aos seus povos indígenas estão em situação de discriminação racial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, critica a atuação ambiental do governo federal. Ele afirma que desde 2019 alerta que o país passaria por um período de retrocessos nas políticas ambientais. O deputado também lamenta a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Alexandre Padilha se diz chocado com a descoberta de que havia mais militares tomando remédio contra a disfunção erétil às custas do povo brasileiro do que oficiais atuando nas buscas pelos corpos de Bruno Pereira e Dom Phillips, assassinados na Amazônia. Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, clama por uma união suprapartidária em favor do desenvolvimento do país como forma de superar as dificuldades. Segundo o deputado, críticas contra o atual governo não levam a lugar nenhum e deveriam ser evitadas. Coronel Crisóstomo alega que, mesmo em momentos difíceis, como o da pandemia de Covid-19, o Brasil cresceu. Isso mostra, de acordo com o deputado, que o país tem potencial e recursos para enfrentar todo tipo de crise, se houver esforço de políticos e cidadãos. Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, ao tratar da redução do ICMS sobre os combustíveis, afirma que o governo, por falta de uma política pública clara, transfere para o parlamento a responsabilidade de resolver um problema da população. O deputado alerta sobre o efeito negativo da medida sobre o orçamento de estados e municípios e afirma que ela causará um grande choque sobre o pacto federativo. Como alternativa à redução do ICMS sobre combustíveis, já sancionada pelo governo, Gustavo Fruit solicita a votação de um projeto de sua autoria que estabelece que todo o valor recolhido pelos empresários para o Vale Transporte seja destinado ao transporte público, tornando a tarifa gratuita e diminuindo a demanda por subsídios públicos ao modal coletivo. Sandro Alex, do PSD do Paraná, apoia a definição de um limite para a cobrança de ICMS sobre combustíveis, conforme proposta aprovada pelo Parlamento e sancionada pelo presidente da República. Segundo Sandro Alex, a crise que afeta o Brasil é global e cabe ao Poder Legislativo apoiar o Executivo na busca por alternativas e subsídios para conseguir contrapor o aumento dos preços do petróleo. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, solicita ao Tribunal de Contas da União apuração e punição dos gestores que, por ineficiência administrativa, causem paralisação de obras custeadas com recursos federais. Ele cita dados do TCU, segundo os quais existem mais de 38 mil obras paradas no país, no valor de 725 bilhões de reais, 40% delas por atraso nos pagamentos. Para Sidney Leite, é preciso que o parlamento intervenha na situação, pois é inaceitável a assinatura de convênios sem o devido planejamento orçamentário e com morosidade na liberação de verbas. O deputado cita como exemplo convênio firmado entre a Prefeitura de Manaus e o Ministério da Cidadania, cujos repasses atrasaram 19 meses. Justiça. De acordo com Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, são insustentáveis os argumentos apresentados pela Advocacia Geral da União para reverter a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O magistrado proibiu o governo federal de cortar o IPI, imposto sobre produtos industrializados, para os produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus. Para Marcelo Ramos, diferentemente do que teria argumentado a AGU, os produtos com processo produtivo básico são facilmente identificados, uma vez que são fixados pelo Ministério da Economia. O deputado também ressalta que os empregos e o faturamento na região seriam prejudicados pela decisão do Executivo Federal. Segundo o general Girão, do PL do Rio Grande do Norte, a teimosia de algumas autoridades do Judiciário em não aperfeiçoar o sistema eleitoral brasileiro causa indignação. De acordo com o parlamentar, chegou ao ponto de congressistas se sentirem amedrontados com uma possível retaliação da Justiça caso cobrem mais transparência nas eleições. General Girão reforça que a Constituição estabelece que os parlamentares são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. O deputado pede que o Supremo se atenha às suas responsabilidades e arquive o inquérito das fake news.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, repudia a proposta de emenda à Constituição que permite ao Congresso anular decisões do Supremo Tribunal Federal quando os julgamentos não forem unânimes. Para o congressista, a proposta é autoritária e só pode ter sido pensada por quem não respeita a democracia e a separação dos poderes. Para Henrique Fontana, os deputados que encampam esta ideia são liderados por um presidente que propaga a insensatez e a instabilidade institucional e que tem levado o país à catástrofe econômica, como uma inflação fora do controle. Com relação ao atual mandatário, o parlamentar afirma que, ao desacreditar das urnas, o presidente diz não acreditar no povo brasileiro. Para Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, o país vive um momento em que a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar têm sido desrespeitadas. Segundo ela, qualquer um que ouse falar verdades incômodas é acusado de fascismo e de espalhar fake news, mesmo não existindo tipificação sobre o tema na legislação brasileira. Bia Kicis alerta a todos os congressistas que é preciso cuidar das prerrogativas dos integrantes do Poder Legislativo, garantindo o direito que cada deputado tem de expressar opiniões, seja na tribuna da Câmara ou por meio das redes sociais, que, na visão dela, representam a extensão do parlamento. Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, comemora a derrubada da decisão liminar que proibia a atuação da Polícia Rodoviária Federal em ações conjuntas com outras forças de segurança pública. O parlamentar parabeniza o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro pela ação. Segundo Benes Leocádio, a integração da PRF a órgãos como as guardas municipais e as polícias militar, civil e federal pode ajudar no enfrentamento à criminalidade. Ele aproveita para criticar a idade penal mínima no país e cobra a atuação dos parlamentares em relação ao tema. Habitação. A Câmara concluiu nesta semana a votação do projeto que reduz o quórum para condôminos aprovarem mudança de destinação de imóvel. O texto, já aprovado pelo Senado, segue agora para a sanção presidencial. Hoje, o Código Civil exige a aprovação por unanimidade para que isso ocorra, o que tem dificultado mudanças urbanísticas nas cidades e o aproveitamento de imóveis desocupados ou abandonados. Pela proposta aprovada, a eventual alteração na destinação de imóveis pelos condôminos permanece sujeita ao plano diretor e demais normas de zoneamento urbano do município, que podem proibir, por exemplo, o comércio em bairros exclusivamente residenciais. Para a relatora do projeto, deputada Clarissa Garotinho, do União do Rio de Janeiro, a exigência de unanimidade dos condôminos para alteração é um entrave para a adaptação das cidades, em uma época em que demandas por áreas residenciais aumentaram e em que prédios comerciais nos grandes centros urbanos se encontram abandonados ou degradados. Segundo Clarissa Garotinho, o quórum de 2/3 já é exigido até em situações mais complexas. Entendemos ser razoável o estabelecimento de um quórum qualificado de 2/3 para aprovação de alteração de mudança de destinação, sendo o mesmo admitido para questões mais complexas da vida de um condomínio, como, por exemplo, demolição e construção do prédio ou sua alienação por motivos urbanísticos ou arquitetônicos. Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, repudia a cobrança de aluguéis de até R$19 mil de quiosques de alimentos instalados no campus da Universidade Federal da Paraíba. Segundo o deputado, empresas grandes como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal pagam valores muito mais baixos do que isso. Frei Anastácio Ribeiro também condena a liberação, no mês de junho, de 67 novos tipos de agrotóxicos no país e critica as decisões governamentais que têm facilitado a produção, a importação e a comercialização desse tipo de produto. Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, pede que o governo inclua de forma robusta a agricultura familiar no Plano Safra 2022-2023. O deputado argumenta que os agricultores precisam impulsionar a produção para amenizar a fome dos brasileiros. Heitor Chu ressalta que o plano atual não viabilizou recursos suficientes para tecnologia, máquinas, tratores, equipamentos, insumos, fertilizantes e combustíveis. Na visão do parlamentar, o governo precisa socorrer quem sustentou o Brasil na pandemia, porque nenhum agricultor parou de produzir, mesmo sem auxílio emergencial. Saúde.
Roberto de Lucena, do Republicanos de São Paulo, pede o apoio dos colegas para a aprovação do projeto de sua autoria, estabelecendo que o rol de tratamentos com cobertura dos planos de saúde passe a ser de forma definitiva apenas exemplificativo. O deputado lembrou que decisão do Superior Tribunal de Justiça, em sentido contrário, beneficia as empresas e prejudica milhões de brasileiros. Roberto de Lucena explica que o rol taxativo afeta não apenas as crianças com autismo, mas todos aqueles com doenças raras, cujos tratamentos não estão estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Independentemente da sua iniciativa de projeto de lei, o deputado espera que o Supremo reverta a decisão do STJ. Na opinião de Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, a saúde pública no Brasil não avança porque o poder público investe no combate das doenças e não nas causas. Segundo o deputado, não adianta comprar mais ambulâncias enquanto existirem 35 milhões de brasileiros sem água potável e 110 milhões sem coleta e tratamento de esgoto. Alex Fontaine garante que foi o parlamentar que mais investiu em saneamento básico, porque acredita que o Brasil não terá igualdade de oportunidades enquanto os brasileiros não tiverem acesso à água potável e coleta de esgoto. Ele também defende um tratamento mais eficaz nos resíduos sólidos e do lixo nas cidades. Educação. A Câmara aprovou o projeto que torna 19 de maio o Dia Nacional do Físico, como forma de estimular a pesquisa no país. A reportagem é de Marcelo Lacher. No dia 19 de maio de 1905, o físico alemão Albert Einstein publicou a primeira parte de sua teoria da relatividade, conjunto de princípios que dominou a física moderna a partir de então e teve consequências práticas na vida da humanidade, que vão da bomba atômica e a exploração espacial até mesmo o funcionamento do GPS que todo mundo tem nos aparelhos celulares. A teoria da relatividade fala da relação do espaço com o tempo e é a base de todo o conhecimento científico atual sobre o universo e suas forças, como a gravidade, massa, energia e velocidade. E o Brasil faz parte dessa história. Em 1919, a observação de estrelas durante um eclipse solar feito em Sobral, no Ceará, forneceu a primeira comprovação da teoria da relatividade geral, quando foi possível ver que a gravidade do Sol desviava a luz de estrelas quando passava próxima a ele, o que seria impossível pelas teorias anteriores. Como maneira de comemorar a data e, ao mesmo tempo, incentivar os estudantes brasileiros a trilharem o caminho da ciência, o plenário da Câmara aprovou o projeto que instituiu 19 de maio como Dia Nacional do Físico. O projeto foi apresentado pelo deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, inspirado na lei estadual aprovada em 2015 em São Paulo, que também considera 19 de maio o Dia do Físico. Ao justificar a proposta, Daniel Almeida argumentou que a física faz parte de um conjunto interdisciplinar de conhecimentos fundamentais no mundo moderno, junto com as engenharias, a matemática e as ciências da computação e da saúde. Ele lembrou avanços e pesquisas de físicos brasileiros de renome, como César Lattes, Mário Schoenberg, Elisa Frota Pessoa e outros, nomes que podem servir de inspiração para os estudantes brasileiros, como disse a relatora da proposta, a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre. Que a instituição desta data não deve ser entendida apenas como uma homenagem aos físicos, mas uma lembrança e um incentivo para que os brasileiros e as brasileiras jovens possam se interessar pelas carreiras da área de exatas e pelas carreiras científicas de modo em geral. Num cenário de desvalorização da ciência, a criação de uma data comemorativa como esta se faz ainda mais necessária. A proposta foi aprovada de maneira simbólica pelo plenário, contra o voto dos deputados do Novo, que não consideram projetos de datas comemorativas como prioridade nas votações da Câmara. O projeto que torna 19 de maio o Dia Nacional do Físico seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Cultura. Valdenor Pereira, do PT da Bahia, defende a derrubada dos vetos presidenciais às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, que prevêem ajuda ao setor cultural brasileiro. Ele afirma que os trabalhadores da cultura foram os mais prejudicados pela crise econômica decorrente da pandemia, uma vez que todas as atividades tiveram de ser paralisadas tão logo foi decretado o estado de calamidade pública em 2020. Valdenor Pereira lembra que o setor cultural brasileiro envolve mais de 6 milhões de trabalhadores e movimenta cerca de 300 bilhões de reais por ano. Segundo ele, os vetos às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II mostram que o atual governo federal não se preocupa com a cultura do país. Paz Landim, do União do Piauí, comemora a eleição de Hugo Napoleão
para uma vaga na Academia Brasiliense de Letras. O ex-governador do Piauí ocupou a vaga deixada pelo ex-vice-presidente da República, Marco Maciel, que morreu em junho do ano passado. Paz Landim conta que Hugo, que já é membro da Academia Piauiense de Letras, além de ter um belo histórico de vida, é conhecido por ter escrito livros como Fatos da História do Piauí, Legislação Eleitoral e Partidária e Eu Fui Advogado, de Juscelino Kubitschek. Tiago Andrino, do PSB do Tocantins, registra a 30ª edição do Arraiá da Capital em Palmas, que começou nesta quarta-feira e vai até o dia 27. De acordo com o deputado, trata-se de um evento popular que dá oportunidade para que várias quadrilhas juninas e muitos artistas da região se apresentem e mostrem seu talento. Segundo Tiago Andrino, é motivo de orgulho poder ajudar na realização de um dos maiores espetáculos culturais do país. Ele torce para que o evento se difunda pelo Brasil e passe a ser um dos pontos mais tradicionais do São João brasileiro. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Antônio Soares, a apresentação de Ana Raquel Macedo e Tércia Guimarães. Boa noite para você. Uma boa noite. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.